Olá, tudo bem? Mais uma vez com vocês aí. Estamos aqui para mais uma prosa nesse dia de hoje. E hoje eu tenho um cara muito especial aqui em Barretos. É o Thiago Leal, ele é professor de judô aqui em Barretos, deu aula para meus filhos. É meio difícil trazer o cara, porque o cara compete demais, mas aceitou o nosso convite e vai estar nessa prosa com nós nessa noite aqui. Boa noite, Thiago. Boa Seja noite. bem-vindo. Boa noite, Anilson. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz. É muito bom bater um papo com um amigo que a gente tem aí longa data aí já junto. E também falar um pouco do nosso esporte, né? O judô é uma modalidade que eu amo e que eu pratico aí com muito gosto. E é sempre bom falar para divulgar um pouquinho. E pelas medalhas aqui, o cara domina muito, viu, Juninho? Olha o tanto de medalha que o homem trouxe aqui. Ele trouxe só desse ano, ó. Olha o tanto de medalha. Aí, 2022 foi bem produtivo, Eu né? encontrei com ele fora ali, o pescoço dele tava andando meio cambaleando, tão pesado que tava, tanto de medalha que tem. Agora... Oh, a hora que chegou aí, achei que não ia caber na mesa aí. Aí ele falou só 2022, ainda esqueceu dos Jogos Abertos e Jogos Regionais. É verdade, não trouxe as duas Até que ela veio só pra ficar de olho, mas não ajuda a lembrar de nada. Ela nem queria vir, vou até dedurar ela, que ela falou, eu preciso ir. Eu falei, vamos lá, pô, me dá uma força, né? É isso aí. Tomara que 2023 a gente tenha, assim, ó, essa produção. E um aí. Mundial junto, né? Se Fazer Deus um Mundial quiser, junto. a gente vai estar tentando participar do Mundial final do ano, em novembro, em Abu Dhabi. É uma viagem cara, né? Um custo alto aí, mas eu já vou correr atrás agora de patrocínio. Esse ano foi na Bélgica. Esse ano o Mundial foi na Polônia. Polônia. Foi o Mundial Master, que é de veteranos. Foi na Polônia, foi em setembro. Agora o ano 2023 vai ser em Abu Dhabi, vai ser em novembro. Geralmente é em setembro, mas como lá é igual a mesma coisa da Copa. Em setembro é muito quente, então jogou para novembro, que é um tempo mais ameno, assim. Thiago, só pra gente dar início aí, quanto tempo nessa carreira de judô aí? Então, tava conversando, eu não lembrava quando eu tinha entrado no judô. O fato de eu ter iniciado com o judô foi a separação dos meus pais. Eu morava no bairro Barone com meu pai e minha mãe, e quando eles se separaram, eu fui morar no Nogueira, na casa da minha avó materna. E aí tinha um rochão ali perto, né, próximo, e tinha um judô gratuito. E um dia, eu visitando a minha madrinha, que o meu primo, filho dela, fazia judô e já tinha parado, ele tinha casado, estava com filho, tinha abandonado, né, não estava praticando mais. A mãe dele estava jogando fora o kimono dele. Pegou, estava pondo na caixa e ia pôr pro lixeiro levar. E o kimono bom, rapaz. Eu peguei e falei assim, não, tia, dá esse kimono aí que eu vou treinar. Eu já sabia que tinha judô lá no Rochão, que meu primo treinava, já tinha comentado comigo. Peguei o kimono, levei para casa, chamei um amigo meu, Luiz Henrique, Luizão, abraço. Chamei ele para treinar, falei assim, vamos lá treinar? Vamos. Prestei um kimono para ele, fiquei com um, subimos pro Rochão e começamos a treinar. Minha mãe disse que se separou do meu pai em junho de 93. Então, eu devo ter começado o judô, mais ou menos, em final de 93, início de 94, por aí. Devia ter uns 13 anos, assim, mais ou menos. Aí, eu tô com 42, vai fazer 30 anos que eu pratico judô. Interessante que, assim, a separação do seu pai, na verdade, da sua mãe, você olhou ele meio com um copo quase cheio, né? Porque você pegou, em vez de você ficar abatido, você falou, vou pro esporte, vou, né, gastar energia lá e não vou ficar lamentando muito, né? Nem dava tempo. Minha mãe sempre foi muito trabalhadora e fazia as correrias dela e incentivava a gente a ter atividade, pra gente não ficar ocioso dentro de casa. Porque cabeça vazia é oficina do diabo, né? Então, ela sempre incentivou a gente a participar. Eu fazia futsal no Rochão, fazia basquete no Antônio Olímpio, fazia futebol de campo no frigorífico. Então, eu sempre tive atividades. E aí, o judô foi eu gostava de luta, na verdade, eu gostava de Van Damme. Eu queria dar voadora, abrir as pernas. Todo mundo, né? Mas da minha época era o auge, né? E a primeira vez que eu fui no judô, que eu fui ver meu primo treinar, eu não gostei. Eu falei, não, isso aí não é luta não. Ficar agarrando o outro pelo colarinho, derrubando, não tem graça nenhuma, né? Mas aí as lutas Kung Fu, Karatê, na época era tudo paga, Full Contact. E aí com a separação dos meus pais, a situação financeira não foi das melhores.
Aí a gente tinha que fazer as modalidades gratuitas, né? Aí o judô era grátis, entrei e depois de um tempo, depois da minha primeira graduação e depois que eu participei da primeira competição, mudou. Aí Virou paixão. virou. Me apaixonei e comecei a querer cada vez mais e nisso eu ia treinar no Rochão, aí já estava treinando bem, aí o Sensei Chiba já me chamou para treinar no Grêmio também. Ele era o professor da época lá do Ele Rochão? era o professor da época. Ele dava aula no Rochão durante a tarde e dava aula no Grêmio durante a noite. Aí eu ia à tarde pro Rochão e à noite pro Grêmio. Aí eu já estava fazendo 2 treinos por dia. E aí comecei a participar de competição, comecei a me sair bem. E aí com o tempo, depois já mais adolescente, assim, já devia estar por volta dos meus 18 anos, eu acho. Ele me chamou para ajudar ele, porque eu sempre gostei de criança. Aí um dia ele pegou e falou assim: ô Thiago, tô velho, não tenho mais paciência, ajuda eu a dar aula? Eu falei: claro, sensei. Eu já estava indo na aula, mesmo na aula das crianças, eu já ia. Porque eu gostava, porque queria ajudar. Foi meio igual o Karate Kid lá, né? O Mestre Miyagi lá e o Daniel lá. Né? Eu não tinha muita coisa para fazer, então eu subia mais cedo, ficava na aula das crianças, aí terminava a aula das crianças, aí eu treinava com os adultos. Aí ele falou: Thiago, você leva jeito com criança, começa a me ajudar. Eu falei: tá bom. E eu comecei a ajudar o sensei. Depois de um mês, ele pegou e me pagou um salário do bolso dele. Opa! E aí aquilo, assim, me espantou muito, porque ele estava tirando do bolso dele para me dar. Aí eu falei: não, sensei, não precisa e tal. Ele falou: não, eu vou te dar porque eu quero que você estuda. Uma coisa que ele sempre pegou no meu pé. Aí ele falou assim: Thiago, com estudo já é muito difícil. Sem estudo, então agora que você está me ajudando, você vai fazer faculdade de educação física e eu quero que você estuda. Aí ele começou a me pagar um salário mínimo do bolso dele para eu poder ter condição de fazer uma faculdade e tudo mais. Cara, que doideira, o cara dava aula gratuita na prefeitura, né? Ele recebia o salário da prefeitura, né? Mas dava aula gratuita, ainda pagava você, te incentivando para você não parar de estudar. E é uma das coisas que eu me emociono muito, porque ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Eu fazia isso também por prazer. E por causa disso, minha vida mudou, assim. Eu fui estudar e agora eu gosto de estudar, assim. Eu gosto de ir atrás de conhecimento, de buscar conhecimento, que foi por causa disso. Acho que foi o pontapé inicial dele, assim. E uma gratidão que eu não tenho como retribuir, sabe? Eu fui passar o final de semana com ele agora. Ele tá morando em Ribeirão. E passei o dia lá e às vezes só de ver ele eu já fico bem, cara. É um negócio fantástico, assim. Thiago, mas inexplicável. Sabe que assim, é interessante a gente saber que isso é a lei da colheita, né? Tem um versículo bíblico que fala assim: aquilo que o homem semear, ele também ceifará, né? Então, se o homem planta melancia, não vai colher abóbora. Você plantou coisas boas e colheu coisas boas, né? Cara, na verdade, assim, você fez sem interesse nenhum, sem pretensão nenhuma, e ele falou: não, pô, esse menino tem futuro, vou investir nele, vai estudar e vai ser alguém, né? Ele podia, igual você falou, você podia passar lá, passar em branco, só treinar e ser mais um. Mas eu acho legal porque eu vejo hoje isso, não da mesma forma, mas eu vejo o Vitinho. Você dá aula pro Vitinho, eu vejo o Vitinho lá, você instruindo ele para ser um instrutor também, um professor, né? E quando eu vejo o Vitinho falando, você vê o brilho, o mesmo brilho que eu tô vendo nos seus olhos, eu vejo nos olhos dele. Ele falando: pô, vou dar aula, ajudo o sensei, tô lá ajudando, né? Isso é legal. E o Vitor Hugo, eu nunca pedi para ele fazer nada, assim, porque lá, geralmente, eu coloco os mais graduados para me ajudar. Então, por exemplo, a Stephanie hoje ela é professora lá, mas ela começou me ajudando. O Reinaldo é faixa preta, é outro que me ajuda. O Pedro agora é faixa marrom, é outro que me ajuda. E o Vitor, ele ainda era faixa laranja, mas desde então ele já estava se prontificando, sabe? E eu achei muito bonito, isso eu até elogiei pra Jo. Até acho que é aniversário da Jo, hein? Parabéns, Jo. Parabéns, um abraço Jo. pra ela aí. Um abraço pra ela. A gravação vai chegar depois, mas parabéns, né?
Eu até elogiei para Jô o comportamento do Vitor, porque sempre quando entra aluno novo, ele vai, ele ajuda, tá na fila para virar uma cambalhota, para virar uma estrelinha. Ele, sem eu precisar pedir, ele já vai e já Ele é faz. muito prestativo, né? Muito prestativo, cara. É assim. E é essas coisas que eu gosto no judô, sabe? Essa ajuda, esse crescimento mútuo, assim, um colaborando com o outro para que a equipe inteira cresça, é fantástico. Ô, Thiago, vamos começar agora a falar um pouquinho dessas medalhas, só das de 2022 aqui, né? Uhum. Começar a falar sobre essa aqui. Essa aqui foi quando, Thiago? É a Copa São Paulo? Isso, essa aí foi a minha primeira competição do ano, a Copa São Paulo. Bonita. A gente estava sem competir, a gente ficou parado, né, 2020 e 2021 por conta da pandemia. E 2019 eu também fiquei sem competir. Eu tive alguns problemas físicos, eu descobri 2 hérnias de disco na cervical, tive uma varicocele, então eu Nem fiquei... me fala disso, pai. É. Deixa esse tempo pra lá. Deixa o varicocele de lado. Então, aí eu fiquei sem competir. E aí, nessa primeira competição, rapaz, eu senti um frio na barriga como eu não sentia há muito tempo. Porque toda competição a gente sente. É normal ficar ansioso, é normal ficar mais nervoso, né? Mas essa primeira competição, como fazia 3, 4 anos que eu não lutava, eu fiquei muito. E até tava com receio de nem medalhar. Cheguei lá, na chave lá tinha 20 atletas, aí a chave tava difícil. Um dos melhores atletas da minha categoria, que é o Humberto Alonso, eu cruzava com ele na semifinal. Se eu chegasse na semifinal, e ele também, a gente ia se confrontar. Então, foi uma medalha que eu fiquei bem ansioso, mas graças a Deus consegui ficar entre os 3 primeiros lá e trazer o resultado para Barretos. Um dia a gente conversando, você falou assim que até gostava de enfrentar oponentes mais fortes, né? Você falou, né, que a gente batendo um pau, você falou assim, não, até é bom enfrentar os mais fortes primeiro pra saber como é que você, como que você tá, né? Geralmente, quando a gente vai numa competição, você tem que se preparar pro pior, assim. Ou pro melhor atleta que você vai enfrentar, né? O melhor atleta é o pior que você vai sofrer, né? Então a gente tem que se preparar para isso. E como que você vai saber se tá bom ou não? É enfrentando o cara, não tem jeito, escapar. não tem jeito de correr. Essa aqui foi na onde, Thiago? Essa foi em São Bernardo do Campo. Muitos atletas tinha na sua categoria lá? Essa tinha 20 atletas nessa aí, se não me engano. Acho que é. Tá. Nessa aqui tinha 24 atletas e no Paulista aqui tinha 20. Essa aqui é do Paulista. Isso. Foi quando que foi a Copa São Essa Paulo? aqui foi em março. Em março. E o Paulista? O Paulista foi em junho, se não me engano. O Paulista foi em Tapecerica da Serra. Vou falar pra Teca ajudar com a memória aí. Quando foi, Teca? Foi em junho? Foi em junho. Aí, tá vendo? Acho que foi perto do Dia dos Namorados, se não me engano, né? Acho que foi na véspera do Dia dos Namorados, se não me engano. Acho que foi... Se dia 11 de junho caiu no sábado, foi dia 11 de junho. Qual das duas foi mais difícil? Meu Deus, é que são combates diferentes. Acho que essa aqui eu tava melhor preparado. Então essa aqui eu fiz lutas melhores. Essa aqui não é que foi mais difícil em termos de adversário, é que eu não tava num dia bom. Tanto é que no Paulista, de 4 lutas que eu fiz, eu ganhei 3 lutas no chão, fazendo luta de chão. Que meus golpes não estavam saindo, não estava conseguindo derrubar, e aí consegui fazer algumas passagens de chão, consegui imobilizar, consegui ganhar com a imobilização. Ganhei 3 lutas imobilizando. Então você tem que bater peso, você tem que estar fisicamente bem preparado, mentalmente bem preparado, e ainda ter sorte ainda, né? Porque de repente você cruzar com um cara muito bom no comecinho também. É complicado assim. Geralmente a gente tem a chave, né, confronto direto. Ganhou, passa pra frente. Então você começa lá, tem, vamos supor, 16 atletas, para ficar mais fácil. 16 atletas, você já começa na oitavas de final. Então você vai ter oitavas de final, quarta de final, semifinal e final. Tem no mínimo 4 lutas para ser campeão. Se você perdeu lá na oitavas de final, cara, ferrou. Então você pega um cara muito forte na primeira luta e apanhou, perdeu, você tá fora da competição. Então, por isso que é importante também
a gente ter essa distribuição na chave do pessoal que é melhor. Então eles fazem os cabeças de chave para não se pegar na primeira luta. Aí passou para as quartas de final. 8 atletas passam para as quartas de final. E aí eles se enfrentam. E aí, das quartas de final, você já entra na repescagem. Então, se você perde nas quartas de final, você entra na repescagem, você tem a chance de buscar um terceiro. Aí na semifinal, ganhou, passou para a final, tá com a medalha garantida, ou de prata ou de ouro. E na semifinal, quem perde já disputa o bronze com os vencedores da repescagem. Entendi. Então, essa competição aqui do Paulista, eu não estava num dia bom, e eu acho que o psicológico acho que é o primeiro fator, assim. Essa é bronze, Thiago? Tudo bronze. As duas são bronze. São bronze. Quem que é hoje o campeão paulista hoje, que defende o título? Tanto na Copa São Paulo quanto no Campeonato Paulista foi o mesmo atleta, Humberto Alonso. Ele é lá de São Paulo. É o que você falou. Gente. É um atleta que a gente treina. As duas lutas na Copa São Paulo, ele me ganhou de Vasari, não conseguiu me jogar de pom. E essa aqui a gente empatou a luta. E quando empata 0-0, tem uma prorrogação que chama Golden Score, que é ponto de ouro. O tempo normal de luta é 3 minutos. E o Golden Score, enquanto não jogar, não acaba. Nós fizemos os 3 minutos de luta normal. E depois fizemos mais 7 minutos de Golden Score, ninguém jogou ninguém. Aí eu já tava com 10 minutos de luta, eu já tava com ânsia de vômito, e aí eu perdi. Aí eu entreguei. O Vasari é o quê? Seria o que o Vasari? O Vasari seria um meio ponto. Ele conseguiu me derrubar, eu caí de lado, não deu as costas inteiras no chão, o contato. Eu saí dessa luta, eu saí pra vomitar mesmo. Eu fui lá fora e vomitei 3 vezes, de tanta força que eu fui. Passando mal. Mas é um ótimo atleta. O Juninho queria fazer luta aí. Dá umas dicas pra ele depois. Ele queria fazer, né, Juninho? Vai. Eu acho que nunca foi meu dom isso aí. Juninho, imagina, tem um golpe que chama golpe de 100 kg, né? Tem um 100 kg. É estabilização, quando a gente mobiliza. 100 kg pra imobilizar o cara. Imagina, Juninho, o cara jogar o peso dele em cima de você. O pessoal... E hoje eu tô mais gordinho. Quando era mais novo, era 60 quilos molhado. Não, mas o bom das lutas é que é dividido em categoria de peso. A categoria do Juninho com 60 quilos seria o ligeiro, que é a categoria mais leve que tem no judô. Mas hoje ele tá 60 mais não, já tá pesado. Hoje já é ser meio pesado. Tá aí. Junto com a minha, até 100 quilos, meio pesado. A sua começa de quantos quilos? A minha vai acima de 90 e menos de 100 quilos. Legal. Essa faixa aí de 10 quilos. E essa aqui, Thiagão? Essa aí foi o Campeonato Brasileiro. Bronze também? Foi bronze também. Foi em Joinville. Pesado, A gente foi para Santa Catarina. Eu perdi essa para um atleta diferente, para o Ricardo. Também perdi de Vasari. Lutei a luta toda, não consegui recuperar. Ele me jogou mais ou menos no meio da luta. Ele me jogou com ultimata, caí de lado, Vasari. E eu tentei ir atrás, mas aí ele estava na vantagem no placar, ele só administrou. É um atleta muito alto, ele era mais alto que eu. Conseguia manter a distância, envergadura maior, pegava na minha gola e me deixava longe dele. Eu não conseguia alcançar uma boa pegada e não consegui tirar a diferença do resultado. Só para entender, Thiago, você foi na Copa São Paulo e no Paulista, você foi representando Barretos, é isso ou não? Isso. Você representa Barretos. Isso. E quem é seu treinador aqui? Aqui, eu a Teca? mesmo. A Teca, treinador? A Teca que vai como minha técnica nas competições, ela que vai como minha técnica. E nessa aqui Agora, no brasileiro, a gente já vai representando o estado de São Paulo. Tanto é que lá na chave não sai o nome da academia. Na Copa São Paulo, no Campeonato Paulista, se você olhar na chave, tá meu nome e tá a minha associação, né? Com o Instituto Professor Tiba de Judô. Chega lá no brasileiro, você representa o estado de São Paulo. Então sai meu nome e sai o SP, a sigla do estado. E aí aqui a gente representa a cidade também, né? Mas o estado, como é um peso maior, né? Então acaba saindo ele. E essa aqui é pesada. Aí, agora começou as grandonas. Rapaz, olha esse aqui, Juninho. Olha que coisa linda. Essa é a frigideira. Eu ganhei ela só pra Teca fritar ovo pra gente lá em casa. Essa aqui foi na onde? Essa foi o Sul-Americano, isso. A gente teve a oportunidade esse ano, acho que foi a primeira vez que teve os campeonatos Sul-Americano, Pan-Americano e Open
No mesmo ano. Mundialito aqui no Brasil. No Brasil. Foi em Salvador esse campeonato. Esse aqui a gente vai representando o país, né? Vai A representando terra da capoeira, o Brasil. judô dominando lá. E foi um evento muito legal, cara, que eles, a Confederação Pan-Americana, junto com a Confederação Brasileira, eles organizaram o evento dentro de um shopping lá na Bahia. E então eles fecharam uma parte do shopping, montaram a estrutura, tatame, toda a estrutura para acontecer a competição, placar, o pessoal que trabalha, né? E fechou o shopping. E aí o pessoal que estava indo lá para passear, para fazer compra e tal, via a competição e parava para assistir. E muita gente parou para assistir e depois falou, nossa, que legal, que luta é essa? Não conhecia, sabe? Foi muito legal. E os 3 eventos foram lá. O Sul-Americano, o Pan-Americano e o Open. Foi em Salvador também essa aqui? Foi em Salvador. Eu fiquei lá, a gente ficou lá uma semana competindo. Essa aqui eu lembro quando você foi. Essa aqui eu lembro. Isso. Essa eu não lembrava, mas essa aqui eu já lembro, já que você falou pra mim. Essa aqui... Oi, tem pesado? Essas três foram lá na Bahia, né? Essa aqui a gente vai... Esse aqui só atleta sul-americano. Essa aqui é a América toda, né? O Pan-Americano. Tinha atleta dos Estados Unidos, Canadá, tudo mais. E essa aqui é um Open. O Open, ele é aberto ao mundo inteiro. Só que não é classificatório. Quem quiser se inscrever pode participar. Então, pode ter atleta até do Japão. Não na minha categoria, mas tinha uma categoria lá, se não me engano, 7-3, que tinha um japonês lutando. Essa categoria veterano que você disputa, ela é de que idade seria? A partir dos 30 anos já é a classe veteranos. A gente tem assim, mirim sub-9, infantil sub-11, infanto-juvenil é sub-13, pré-juvenil sub-15, aí juvenil sub-18, júnior sub-21, sênior dos 21 aos 29. Aí 30 veteranos. Já aconteceu de você pegar alguém muito mais novo que você assim, não? Jogos regionais a gente luta com... Não tem divisão de idade, né? Então, jogos regionais eu luto com o pessoal mais novo. Esse ano, para eu me preparar para os campeonatos internacionais, eu participei também do campeonato interregional e do campeonato paulista sênior, que é da molecada de 21 a 29 anos. No campeonato interregional fiquei em 3º lugar, medalhei, ganhei algumas lutas lá. E no paulista sênior também lutei. E aí, só que é um campeonato assim, muito forte. E fisicamente, um cara de 25 anos, ele tá no auge da forma física e da experiência. Eu com 42, minha forma física já tá em decadência. Mas a experiência ainda tá maior, não, né? mas é bom. Eu falo, às vezes eu ganho mais da molecada, mais pela malícia de competição, pela experiência, do que pela força física. E às vezes mesmo. o menino, o mais novo, ele tá com uma gana lá, quer ganhar e acaba perdendo pra ele mesmo, né? Na ansiedade, eles acabam se precipitando e é onde que a gente aproveita, né? Eu tento tirar vantagem nisso. Cada um luta com as armas que tem, né? Você falou que desses campeonatos aqui, que eu tava falando, que a gente falou, a gente representa o Brasil, né? Então, aí tem a credencial da seleção brasileira, que tem a categoria, a foto, o peso. Aí, Thiago, ô Juninho, aqui, ó. Olha, tomara crescer o do homem, ó. Aí a gente guarda de recordação, que é muito legal. Isso aí é a Confederação Pan-Americana que fez. Daqui um dia vai ter um Thiaguinho, uma Tequinha correndo lá na casa, já vai ter as se medalhas Deus quiser. pessoas. Essa aqui foi a última competição que eu fui, que foi no Panamá, que é a Supercopa Pan-Americana, veteranos, né? A medalha... Essa foi da lua de mel, essa aí. Foi a segunda lua de mel. Nós aproveitamos que já tá fora do país, não é sempre que dá pra ir, né? Aí ficamos mais uns dias lá passeando, né? Essa aqui, a medalha é bem bonita, apesar de ser menor, né? Tem mais filme das medalhas ou da Teca? Da Teca. Aí, fazendo uma média, né? Apesar de eu não ser ciumento, não, mas... Vai dar Teca, né? Vamos garantir o É. casamento certinho, quietinho. E essa aqui é a credencial lá do Panamá também, do evento, da seleção. A gente
Thiago, como amigo seu, cara, eu fico até assim, eu fico até orgulhoso, né? Porque quando eu te chamei pra vir, eu acho que a gente sabe da sua história, mas Uhum. a gente não consegue ver os bastidores como que acontece, né? Aí você contando pra nós é diferente, porque às vezes você vai lá e fala, ô, Genilson, fui pro Panamá, fui em tal lugar, ganhei, né? Às vezes você fala, pô, o cara ganhou porque o cara é bom, mas aí você vai falando a dificuldade, igual eu acho que a primeira luta que você deve enfrentar pra competir, na verdade, assim, pra ir pra uma luta dessa, é o incentivo, né? É. Porque você precisa de ter alguém pra ajudar, né? Porque é caro, né? Nós tava falando aqui, É. fora da conversa aqui nos bastidores, que é caro, né? Você pagar uma viagem, pagar um hotel, né? Eu tenho a sorte, Genilson, que eu sou funcionário da Secretaria Municipal de Esportes como professor da equipe de judô de Barretos. Então, eu tenho essa facilidade junto à Secretaria Municipal de Esportes. Então, as competições regionais, até estaduais, é fácil eu conseguir transporte, inscrição para competição. Então, eles me dão a van. Ah, o campeonato é dentro do estado de São Paulo, eles me Vai dão a embora. van, tal. Ah, é R$ 70 a inscrição, faz o Pix para a federação e a gente vai. Então, é bem mais fácil. Então, os campeonatos dentro do estado de São Paulo, eu não posso reclamar. Quando vai para fora do estado, já começa a complicar. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro em Joinville. Já não dá para levar uma van para levar. Não é todo mundo que classifica também. O Campeonato Brasileiro não é fácil de chegar. Você tem que estar medalhado num paulista, né? Você tem que estar entre os primeiros do ranking. E aí não vai pegar uma van de 15 lugares para levar um atleta para um campeonato que você tem que chegar um dia antes, pesar no segundo dia, lutar no terceiro para voltar, né? Então vai deixar uma van parada lá com um atleta 3, 4 dias é difícil. Então já começa a ter essas dificuldades. E aí já requer uma verba, né? Já precisa de um dinheiro para comprar uma passagem. Dentro de São Paulo também, eu tenho bastante amizade com os professores de outras academias. Então vai ter um campeonato em São Paulo. Eu conheço um professor de São Paulo que tem uma academia, mando uma mensagem para ele no WhatsApp. Ó, tem como eu e meus alunos ficar alojados na sua academia? A gente leva colchão de inflável, leva roupa de cama, Legal. dorme tudo no tatame. Tem uma E parceria aí. tem uma parceria. Só que vai para outro estado, eu já não tenho esse conhecimento, né? Essa amizade. Então eu vou para Joinville, não conheço ninguém que dá aula lá. Não dá para eu arrumar uma academia, já tem que ficar num hotel. Então já começa aí a aumentar. Despesa de passagem, despesa de hotel. A inscrição de um campeonato aqui em São Paulo é R$ 70. Você vai para um campeonato brasileiro, já vai para R$ 120, já fica mais caro. Então tudo vai encarecendo. E aí, quando a gente fala de competição internacional, aí que é o mais difícil ainda, né? Por exemplo, essa em Salvador, como essas foram internacionais, mas foi dentro do Brasil. Então, foi mais tranquilo. As dificuldades que eu tive que ir para Joinville, eu encontrei também para ir para Salvador, mas não são tão grandes. Mas, por exemplo, essa para ir para o Panamá, mais ou menos de custo de viagem deu R$ 11.000, entre passagem, hospedagem, alimentação e inscrição. Você vai participar de um campeonato pan-americano, a inscrição é $100. $100 dá R$ 550. Você vai participar de um campeonato mundial, igual eu estou classificado agora em Abu Dhabi, é $150. $150 dá mais de Você já R$ 800. tá classificado para Abu Dhabi já? Já estou classificado. Começa a levantar já a verba. Ó, já vou fazer um apelo aqui para quem quiser patrocinar, né, Juninho? O Thiago porque, aí, assim, ó. Procura ele lá no Rochão, gente. Vai lá, conhece o trabalho dele, vamos incentivar, vamos ajudar, né? Obrigado. Tá levando o nome do Brasil, levando o nome de Barretos, né? Fazer um apelo pro Tony, Tony. Vamos liberar a verba mais aí, Tony. Ajuda nós aí. Precisa, né? A Paula me ajudou com a viagem para o Panamá. A gente fez a solicitação em setembro. Em outubro, eu tive uma resposta que iria ajudar, mas ainda não sabia o quanto, por conta de ser fechamento de ano, 13º de funcionário e tudo mais. E aí, em novembro, que eu tinha que fechar mesmo a minha participação, conseguiram me ajudar com as passagens. A Paula já até me mandou mensagem me parabenizando pelo resultado e falou para desde o começo do ano eu já passar o calendário para ela, que ela ia tentar me ajudar mais. Então,
tomara que consiga, né? Mas a gente não pode ficar dependente só da prefeitura, porque a prefeitura também tem outras modalidades para olhar, tem outras prioridades para a cidade. Até para mim, eu tenho consciência, falar assim, gente, precisa comprar uma medicação num postinho, precisa arrumar um aparelho no postinho e dar para mim viajar, vai comprar pro postinho, meu. Eu tenho consciência disso. Sim. Então eu não posso ficar dependente só mas nós também temos, da prefeitura. Então, a gente tem empresários na cidade aí, né, Então, Thiago, que pode ajudar, né, incentivar, né? E aí a gente tem que começar a ir atrás de empresa privada, né, pra gente poder conseguir esse patrocínio, esse auxílio. Eles conseguem deduzir do imposto de renda, né? A gente tem aí a lei de incentivo ao atleta, que ele consegue declarar como patrocínio e a gente presta conta, dá nota, e aí ele pode ajudar a gente a realizar esse sonho e trazer resultado para Barretos. Eu tenho um exemplo agora dos meninos que foram fazer um trabalho lá, eu te falei, lá no Catar, lá da Copa do Mundo, né? Uhum. Os caras fizeram uns vídeos lá e eu vi uma marca, nossa, eu não vou falar o nome da marca e fazer propaganda pros caras não, mas... Ainda não tá patrocinando nem o Café com Prosa, nem o Thiago, né? E tinha uma marca aparecendo lá, né? Uma marca de energia solar. Vou deixar só assim aberto pro cara, né? Uma marca de energia solar lá. E os caras incentivaram eles a estar lá, né? Então eu falo assim, se tiver um atleta que vai aparecer, né? Que vai levar a marca, vai levar o nome da cidade, né? Ainda mais lá em Abu Dhabi, lá, velho. Vamos patrocinar, gente. É muito legal. Bem, eu me disponho, né? Qualquer empresa que se prontificar a colaborar com a gente, eu me disponho também a ajudar a empresa. Eu vou falar da empresa, eu vou levar o nome da empresa, onde eu estiver, o nome da empresa vai estar também. E se precisar fazer propaganda usando minha imagem, usando minhas conquistas, cara, tá tudo liberado, porque uma mão lava a outra. Do mesmo jeito que ela vai me ajudar, a gente tem que retribuir também, né? Então seria muito legal que a gente conseguisse aí alguma ajuda para poder participar mais. Para eu ir, igual eu estava te falando, eu já estou classificado para o Mundial, teoricamente, porque eu sou o primeiro do ranking nacional, tem 54 atletas na minha categoria, e eu sou o primeiro colocado. E o segundo colocado está distante de mim. Mesmo que ele seja campeão nas outras 4 competições de 2023, e eu fique atrás dele, mas continue pontuando, fique entre os 5, porque até o 5º pontua, eu consigo ir. Então eu só tenho que fazer o dever de casa. O que eu não posso é deixar de participar para eu não pontuar naquela competição. Então vamos supor, não vou na Copa São Paulo. Aí eu já não pontuo. Aí eu dou chance para o cara me passar, né? Mas a partir do momento que eu vou e consigo participar e fico entre os 5, entre os 7, eu acho que campeonato internacional é entre os 7, campeonato nacional é entre os 5. Não tenho certeza, depois tem que olhar o regulamento do ranking. Mas eu ficando entre os 5, eu estou pontuando, mesmo que baixo, e aí eu não dou chance para ele me passar, né? Numericamente, né? Matematicamente. Então 99% aí de uma terceira lua de mel. Se Deus quiser. Mas para eu ir para a competição internacional, eu tenho que também pegar bagagem internacional. Eu tenho que pegar ritmo de competição internacional. A gente competindo no Brasil é o estilo de judô brasileiro. Se eu vou lutar um campeonato, sei lá, na América Central, igual foi no Panamá, é outro estilo. Se eu vou lutar um campeonato na América do Norte, é outro estilo. Se eu for lutar um campeonato na Europa, é outro estilo. Então, eu queria me preparar também, pegar ritmo de competição internacional, que é diferente da competição nacional, para conseguir entender esses outros estilos e começar a criar estratégia para melhorar as minhas facilidades assim e tentar diminuir as minhas fraquezas perante cada estilo. Eu vou pegar um cara que é muito forte fisicamente, que gosta de abraçar e jogar para trás. Se eu não luto com um cara que faz isso, eu não sei como que eu vou me defender. Aí a primeira vez que eu for, eu vou tomar, não tem jeito. Até eu criar uma estratégia e falar, não posso deixar o cara fazer isso, não posso deixar o cara me abraçar. É muito rápido, né? 3 minutos, né, velho? 3 minutos não dá tempo, né? Então, eu precisava pegar pelo menos umas 3 competições internacionais aí antes do Mundial, né? Que eu tô tentando fazer uma programação. Tem várias competições, até hoje saiu o calendário da Confederação Pan-Americana, até a Teca que baixou e me
me enviou. Eu vou fazer uma programação que eu quero participar pelo menos de mais ou menos de cada região, para eu ter mais ou menos noção dos atletas e para eu conhecer também os atletas internacionais que vão e formar esse ritmo de competição, né? E aí, se Deus quiser, No Pan-Americano, chegar bem Thiago, preparado. qual que foi a maior dificuldade que você achou no Pan-Americano? Você lutou com um atleta... Cara, eu lutei com um atleta da Argentina que eu ganhei de Vasari, não consegui jogar. Argentina. Obrigado, Argentina. O Diego. Obrigado. Se alguém ganhou da Argentina. Tá vendo, Neymar? Aprende com o Thiago aí, ó. Foi uma luta dura. Eu não consegui jogar ele de pom. Joguei ele de Vasari, mas consegui ganhar. E talvez a final que eu fiz com outro brasileiro que chama André Cruz, que ele é de Mato Grosso do Sul. E ele chegou na final junto comigo. Talvez, pela pressão de ser final, eu lutei meio fechado. Eu não quis me expor, não quis muito sair pra luta, pro combate franco e aberto. E aí a luta acabou sendo muito amarrada. Porque depois eu lutei mais 2 vezes com esse cara e eu joguei as 2 vezes de pom. Então essa luta foi dura, mas eu acho que era por causa da situação, de não querer perder o título e aí lutar mais fechadinho, né? Porque depois eu lutei com ele em outras competições, até no Brasileiro. Eu fiz, acho que a disputa de terceiro com ele, se não me engano, e joguei ele de pom com, sei lá, 20 segundos de luta. Que isso, hein, papai? Ô, Thiago, onde tá o melhor judô hoje no mundo? Japão. Japão, não tem jeito. Por exemplo, teve... Os árabes lá, os homens lá das Arábias não conseguiram tomar, não. Não tem jeito. Não. Por exemplo, teve o Grand Slam de Tóquio. E o Japão, como era a cidade sede, podia inscrever 4 atletas em cada categoria. Teve categoria que eles fizeram a medalha, o pódio, só de japonês. Primeiro, segundo, terceiros lugares, só japonês. Teve várias categorias que foi isso. Nesse Grand Slam de Tóquio, acho que campeão, sem ser japonês, teve 2. Então, o japonês é a hegemonia, não tem jeito. Mas é o berço do judô, foi criado lá. O pessoal tem judô desde a educação infantil. A partir do ensino médio, no Japão, o aluno ele não faz educação física escolar. Ele escolhe uma modalidade que ele quer praticar. E aí ele se especializa nisso. Então, eu gosto de judô. Cheguei no ensino médio, eu vou fazer só judô. Eu gosto de beisebol. No ensino médio, eu vou fazer só beisebol. E as faculdades também. Aí tem as faculdades e tem as grandes faculdades, as grandes equipes de judô do Japão saem de universidades. Então, forma atleta, é uma rotatividade de bons atletas no Japão que não existe em nenhum outro lugar no mundo. Isso é fantástico. Segundo lugar, França, muito forte. Bom, França? França é muito bom. França feminino, principalmente, tem ótimas atletas. Israel agora também tá uma equipe boa. Terminou hoje até o World Masters de judô em Jerusalém. E Israel teve bastante medalha. Azerbaijão, cara, também tá forte. Eu falei que tinha uns árabes aí no meio, ó. Tô sabendo, os caras tá sempre medalha. Os judeus tá dominando quase o mundo aí, né? Os caras é pra frente, né? Os caras é acima da média. O Krav Maga é deles, né? A luta lá deles, né? Krav Maga é o original deles lá, né? Os caras dominam tudo. É israelense, defesa pessoal israelense. É Krav Maga que você fazia, Juninho? Oi? É Krav Maga que você fazia? Não, nunca fiz. Juninho era jogador de basquete, Juninho era. Vixe, Marinho. Não vou nem comentar, ficar calado que eu vou mais. Não, pra falar que eu nunca fiz esporte nenhum, eu fiz ginástica olímpica na época do Zé Carlos, no Rochão, há muito tempo. Vixe, Zé Carlos, nem é da minha época. Então, assim, Aí o Thiago tem 42 anos. Não, é Zé Ailton, não é? Zé Carlos, Zé Ailton. Bom, tá vendo? Zé Carlos não é do meu tempo, Não. Zé Ailton já é. Zé Carlos, eu tô confundindo com o Zé lá da academia, de outra coisa. Zé Ailton. O Zé Ailton. Eu fiz nessa época lá e eu fiz bastante tempo. Mas o Zé Ailton é novo, Juninho. Você tá querendo colocar o cara velho aí? É novo.
Até Na eu época, fiz. eu acho que ele já tinha uns 30 já, moço. Até eu fiz a ginástica artística com o Zé Ailton, cara, por causa da luta também. Que eu queria fazer mortal, dar salto mortal, flip, flap, essas coisas tudo eu queria fazer. Falei, não, vamos entrar na ginástica artística, ginástica olímpica. Thiago, eu quero faço tudo aprender isso, aí. mas no quadrado R2. No controle de videogame. Isso aí eu faço tudo. Aí eu consigo fazer. Aí dá conta. Aí dá. Fora isso, meu irmão. Ai. Eu tô incentivando os meninos a voltar pro judô. Eu falei, volta pro judô, vai fazer jiu-jitsu, porque os caras têm que gastar energia, né, velho? Não, independente, assim, eu sou suspeito pra falar porque eu sou apaixonado no judô e trabalho com isso, então, se for pro judô, será muito bem-vindo. Mas eu acho que criança tem que praticar qualquer esporte, não importa. Eu até conversando com a Stephanie, tentando engravidar e ter filho, a gente já vai conversando. Meus filhos provavelmente vai ter que fazer um esporte coletivo, um esporte individual, no mínimo, né? Natação nem conta, porque toda criança tinha que aprender a nadar, né? E então tem que praticar e ocupar a mente. O exemplo da minha mãe, acho que a gente já vem com isso, eu já venho com isso desde menino, que a criança não pode ficar ociosa, né? A criança ociosa só pensa em coisa errada. Aí hoje é só celular. Uhum. Aí você não pôr no esporte, não incentivar. Não incentivar. E cada vez que você fica mais parado, mais inativo, mais preguiçoso você fica, menos vontade de fazer atividade você tem. Então tem que começar desde menininho, incentivando. Não precisa ser todo dia para não ficar sobrecarregado. Lá no Rochão começa a que idade? No Rochão eu pego a partir de 6 para 7 anos, né? Porque a primeira categoria que tem de competição é o Sub-9, que é para crianças que completam 7 ou 8 anos em 2023. Então, a gente pega a partir dessa idade, de 6 para 7. Mas a gente também trabalha com equipe particular, que aí a gente pega a partir de 3, 4 anos. Ó, os meninos fez judô com você e fez jiu-jitsu com o Ítalo, né? Uhum. Então eu falava pros caras, mudou a concepção, porque eu olhava o jiu-jitsu e eu falava assim, velho, jiu-jitsu é um esporte violento, vou pros meus filhos nunca que eu vou colocar. Uhum. Aí chega lá, o Ítalo que é cara de mal, mas na hora que acaba o treino é uma moça, vai lá, abraça, né? E é um negócio que traz disciplina pra criança, né, cara? Você vê que há uma mudança, né? Comportamental dentro de casa, na escola, porque traz uma disciplina. Porque eu lembro que o Ítalo falava assim, você também falava, ó, se não estiver bem na escola, não vai treinar. Aí o moleque falou, pera, então tem que estar bem na escola pra poder treinar. Isso é importante, né? Eu, desde o início do ano, eu já vou sempre falando, todo mês, todo bimestre, eu vou relembrando os alunos, ó, final do ano tem graduação, se não tiver bem na escola, não vai prestar exame, não vai passar de faixa, se tiver 3 notas vermelhas, não vai fazer exame, para tentar incentivá-los a se manter estudando. O Ítalo, até um abraço também para o Ítalo, que ele é meu professor da parte de chão, da parte de solo, porque no judô também vale a luta de solo, e aí eu treino o Gil para me aperfeiçoar nessa parte de chão. O Ítalo é um ótimo professor, poxa, não tenho um A para reclamar dele, ele me ensina com paciência, rico em detalhes, uma ótima didática, uma ótima pedagogia para ensinar e muito bom com criança mesmo. Eu já participo das aulas dele há algum tempo aí e o domínio que ele tem sobre a sala, sobre a turma, é muito grande. Um cara ele é muito bom, excepcional muito, mesmo. muito bom mesmo. O Ítalo, assim, é igual eu tô falando, né? Eu te conheço e vi ele dando aula pros meninos. Mudou minha visão pro jiu-jitsu. Mas a nova geração, viu, Genilson, do Gil, tá vindo assim. Porque antes o Gil era uma arte marcial e era para lutar, era para mostrar quem era mais forte, tinha essa cultura que, graças a Deus, está se perdendo. Tinha a cara de um pitbull pra incentivar, pra falar que era jiu-jitsu, né? Põe medo da gente. Só de olhar a roupa dos caras com a cara de pitbull, eu ficava com medo da rua já. Com medo. Agora, como virou um mercado, né? Agora é uma empresa, jiu-jitsu virou uma marca. Então, o pessoal tem que se adequar, né? Porque eles vivem disso. Se o aluno não vai na academia, não treina, não paga mensalidade, cara. Então, não tem como se sustentar. Então, pelo menos, a nova geração, que é quem eu tenho mais contato,
o Ítalo, o Matheus Ramos, o Hugo, esses mais novos, eles já têm mais essa habilidade em dar aula, em conseguir ver as diferenças, em respeitar a individualidade. Hoje em dia tem muito praticante de jiu-jitsu que não é competidor, nem gosta de competição. Gosta de fazer jiu porque é um hobby para ele prazeroso, é uma atividade física que ele se identifica, é algo que ele quer para a saúde dele, mas ele não quer competir, ele não quer ganhar, ele não quer provar nada para ninguém, ele não quer ir atrás de medalha, sabe? Ele quer só praticar uma atividade, suar um pouquinho, desestressar, pôr uma energia para fora e tá bom. E aí eles estão sabendo agora usar isso, né? Como mercado mesmo, como marca. Agora, jiu-jitsu tem que aproveitar tanto o aluno que é competidor como os que não são. Tem que ter espaço para todo mundo, né? Sim. E aí eu acho que isso fez com que o jiu-jitsu, não só de Barretos, mas do Brasil, Thiago, aí, tenha vamos melhorado. dar uma incentivada aí. Então, lá no Roxão a gente tem judô, karatê, jiu-jitsu, né? Assim, falando dentro das artes marciais, Das artes né? marciais, isso. E tudo gratuito lá. É só ir lá, fazer a inscrição lá, ver o horário mais adequado, né? Uhum. Qual que é o horário do judô lá? Ó, lá na Secretaria de Esportes, arte marcial. Eu dou aula de judô, o Ítalo dá aula de jiu-jitsu, o Fábio dá aula de karatê. Esse aqui são os professores da Secretaria Municipal de Esportes. Tem karatê também através da ONG, que o Vitor e o Silvio dão aula, que aí também as aulas são lá no Roxão. Tem futebol, tem futsal, tem basquete, tem vôlei, tem atletismo. No Roxão tem várias modalidades. Às vezes a população barretense não sabe que tem tudo isso de atividade lá no Roxão gratuitamente. Cara, às vezes não sabe nem que a gente tem um campeão pan-americano aqui em Barretos. A verdade é essa. As pessoas nem sabem que tem um campeão. Então, assim, trazer você aqui é pra mostrar isso, que a gente tem dentro do CDA de Barretos, tem pessoas boas, né, nas artes marciais aí, e que às vezes a gente nem conhece, né, cara? Eu te conheço pessoalmente, mas tem pessoas que vai olhar e vai falar assim, pô, o Thiago, já vi ele na rua, o quê? Esse cara é campeão pan-americano, né? Vai querer levar o filho lá. Na hora que tava chegando aqui, aí o Juninho falou assim, cadê o Thiago? Já chegou? Eu falei assim, ó, ele tá sendo tietado ali pra uma senhorinha ali, querendo pra ver as medalhas, né? Querendo ver Então, tem pessoas que não sabem, cara. A gente tem pessoas boas, igual... voltando, a gente tava falando do rapaz que foi lá pro Catar. Cara, o cara tá fazendo vídeo lá no Catar, Copa do Mundo, dentro de Barretos. E tem cara que a gente fica aí, vamos dizer assim, puxando a sardinha pra pessoas, youtubers de fora. E dentro da nossa casa tem atletas bons, tem pessoas boas. Igual tá chegando agora, campeonato, Barretos vai participar. Muitas vezes, cara, pô, Mirassol é bom, tal time é bom, mas Barretos, velho. Vamos torcer pro Barretos, vamos torcer pros atletas de Barretos, né? Dá uma força pro pessoal de casa, né? Tá lá no Google, ó, procura no Google lá, gente. Coloca lá, campeão, médio pesado, né? Meio pesado. Meio pesado. Pan-americano, você vai ver lá. Thiago Leite tá lá, né? É isso aí. Procura lá, gente. É fácil a gente achar. É só querer procurar, né? Eu vou te cortando aí. Eu vou pegar essa deixa aí, porque eu sou nascido em Barretos, né? Já falei isso, né? Eu vou falar só pra frisar, só de novo. Mas fui criado, bem dizer, criado em Minas, né? Fui embora daqui com 12 anos. Daqui de Barretos. E assim, uma coisa que eu vejo aqui em Barretos é justamente isso aí que o Genilson falou. O pessoal daqui, a população daqui, parece que eles não torcem pra galera daqui dar certo. Pô, é incrível isso aí, cara. Eu falo porque, assim, é incrível. Parece que a galera não quer que o povo daqui dá certo. Aí eu penso assim, né, eu cresci numa cidade pequenininha em Minas, e, cara, jogava futebol de salão, e, cara, qualquer cidade que você ia, os caras alugavam ônibus pra ir torcer, pra ir junto com você, pra ir... E, assim, era um incentivo gigantesco pela cidade. Os caras queriam ver. Eu tive a oportunidade de ver um menino que é o Juliano, que depois veio jogar aqui na ETEL, em Orlândia. Então, assim, a ETEL é um time grande, o Falcão, né, jogou na ETEL, grande, assim, né, no futsal. Eu tive a oportunidade, e, assim, a gente torcia pelo cara. Falei assim, não, esse cara merece, esse cara... E, assim, eu noto que realmente Barretos não tem a população, a maioria, não todos, né, também não vou incluir todo mundo aqui, mas a maioria não tem esse desejo de ver o barretense crescer. Cara, tanto que eu vejo, e isso aí, quando a pessoa me fala, eu sou mais... Assim, eu critico um pouco a pessoa dela falar isso.
Eu vejo o cara criticar a festa do peão de Barretos. Pô, a festa do peão não é pro barretense. Aí o cara mete o pau na festa do peão, fala mal. Meu, a gente tinha que torcer pro negócio dar certo. Foi independente se eu vou, se eu não vou, se eu tenho dinheiro pra ir ou não ir. Aí já não é uma questão dos caras que estão organizando, é questão financeira minha. Mas, pô, eu tinha que dar os parabéns. Pô, nós é representado, a gente é o maior rodeio da América. E assim, se orgulhar disso, né? E eu vejo que falta um pouco isso aí, cara. Você vai em Olímpia ali, Juninho, que é pequenininho. Os olimpienses, velho, você vai ali, os caras abraçam o Termas, abraça tudo, né, cara? É impressionante. Às vezes é uma cultura, mas eu vejo isso um pouco não só em Barretos, eu vejo no Brasil mesmo. De valorizar muito o que é de fora e menosprezar o que é de exemplo do dentro. Neymar, né? O Neymar machucou, você viu? Tinha uma galera lá falando assim, graças a Deus o Neymar machucou, a seleção vai jogar melhor. Olha o cara aí, torcendo contra o atleta da seleção. O cara torcendo contra um dos melhores jogadores do mundo. O brasileiro tem um pouco disso. A gente precisa mudar um pouco essa cultura. Temos que valorizar um pouco mais o que é nosso. Não é menosprezar o que é dos outros, mas, vamos incentivar o que é nosso. A gente pode reconhecer que o outro também tem qualidade, que o outro também tem mérito, mas não precisa depreciar o que é nosso. Falta um pouco de divulgação, falta um pouco de conhecimento também. Às vezes, eu acho que falta uma ponte entre as empresas privadas e o órgão público, fazer essa ligação também, porque uma coisa, por exemplo, existe a lei de incentivo que você pode deduzir do imposto de renda. Mas, aqui em Barretos tem Minerva, tem Friboi, tem várias empresas grandes que eu poderia muito bem chegar lá e falar assim, ajuda a equipe de Barretos, vocês fazem o patrocínio, depois deduz. E aí, só que eu não consigo chegar, não tem ninguém que faz essa ligação, ninguém que faz essa ponte, né? Se eu bater lá na porta de uma grande empresa e falar assim, vim pedir patrocínio, os caras nem me recebem, né? Então, acho que faltava essa ponte, né, entre o poder público e as empresas privadas, um pouco também mudar a cabeça, né, do pessoal, o pessoal começar a valorizar, mas isso aí é cultura, demora um pouco. Mas devagarzinho a gente vai tentando conquistar. É mais difícil no começo. Agora, por exemplo, eu estou participando dessas competições internacionais. Agora o pessoal está começando a ver. Estou vindo aqui, estou divulgando. Saiu uma matéria na Vale TV. A gente está fazendo um pouquinho de propaganda. E com isso vai acabar devagarinho acontecendo as coisas. Talvez eu vou sofrer um pouquinho mais, mas os próximos que vierem talvez tenham uma facilidade maior aí. Tiago, essa é a ideia do Café com Prosa. A ideia do Café com Prosa é que pessoas como você, que às vezes é igual eu falei, dentro da cidade as pessoas não conhecem, poder falar, né? Tirar aquele negócio que só a elite vai falar, né? Aqui fala todo mundo, fala elite, fala quem não é elite, fala, né? Aqui a gente fala de tudo, né? Não segura nada. Então a ideia nossa é essa. Quando a gente idealizou montar o Café com Prosa, a verdade era essa, era abrir a voz pro pessoal do interior, região, de Barretos, seja de todos os lugares. Quem quiser vir falar, o lugar vai estar aberto. Vai ter espaço. A única coisa que a gente não quer aqui é política e religião e falar coisas que a mãe não quer, né, Juninho? A mãe tá do lado, então a gente tem que ficar, né? Evitar, porque às vezes a mãe resolve assistir, né? E você fala, aí nós já, puxa a orelha. E nós já quer melhorar esse café aqui, nós quer pôr café, mas quer pôr uns pão, coisa mussarela, que deixar o trem mais agradável também, né? Não, tá bom. E café é igual você falou, né? Acho que o nome com o programa tem tudo a ver, porque café é para todos, é do mais simples à elite mais sofisticada, todo mundo adora um cafezinho e prosa é a coisa mais gostosa que tem na vida, né? Às vezes o pessoal fala assim, tenha um relacionamento com quem você gosta de conversar, porque o resto tudo passa, hein? O diálogo continua. Enquanto você tiver assunto, enquanto você puder conversar com a pessoa, você sempre vai ter a pessoa do seu lado ali. Isso é importante. Tiagão, tudo que é bom, né, Juninho? Dura pouco, né? E assim, eu vou esperar poder trazer você aqui, não só para falar das medalhas, das competições, mas para que você possa falar dos trabalhos que você tem com os alunos e trazer, quem sabe, um aluno seu, quem sabe o Vitinho, a gente consegue trazer ele um dia aqui para poder falar, né? E é isso aqui que a gente quer, cara, essa prosa, um negócio descontraído, a gente poder falar do que a gente gosta, do que a gente quer,
sem preocupar se vai A ou B vai achar bom ou não. A gente vai falar, eu quero falar do Thiago, competidor, mas do Thiago que é ser humano, do Thiago que vai lá e dá aula para as crianças e é humano, abraça as crianças, puxa a orelha, eu falo assim, eu falo assim, o Ítalo e você é bem parecido porque vocês vão lá dar uma aula e aquela cara fechada assim, até põe medo na gente, né? Aí depois vai lá e dá um abraço, né? E já desmancha as crianças todas e todo mundo gosta. A gente teve aqui falando com o Marquinhos Mariano esses dias, mesma coisa, velho. Você olha o Marquinhos Mariano, polícia, mas na hora que você vai lá e conversa com o cara, você vê que o cara é humano, né? Corre sangue na veia. Então eu, assim, quero te agradecer de verdade, de coração, você ter aceito o convite aí de estar aqui, né? E espero outras vezes poder trazer, né, Juninho? Sim, porque, assim, a gente ainda tem muita coisa para conversar, né? Falar um pouco também dos projetos sociais, falar um pouco mais, assim, nós vamos fazer igual novela mexicana, né? Vamos deixar por parte. É isso aí. E fazer mais um apelo aí pro incentivo, né? As pessoas que quiserem incentivar, procura o Thiago lá no Roxão lá, o Thiago vai estar lá e tem o trabalho dele lá. E assim, não é difícil incentivar. Ele falou aí de 11 mil reais. 11 mil reais pra mim é muito, mas uma empresa aí que fatura milhões aí é fichinha. Um dinheiro... Genilson, eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite, obrigado a todos que deixaram um tempinho aí do seu dia para poder escutar a gente aí, obrigado Juninho por estar aí editando toda nossa prosa aqui, muito obrigado. E também, você tinha até perguntado, eu deixei falar, mas para ficar agora registrado no final, judô no Roxão toda noite, de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas e 20 minutos até as 20 horas, horário de criança, e das 20 às 22 horas, juvenil para cima, que é acima dos 15 anos. Então, quem tiver interesse, só ir lá durante a aula, conversa comigo, conversa com a Sensei Stephanie, a gente vai orientar o que precisa, termos para iniciar, qual roupa, qual calçado, para comprar o kimono, que é o único gasto que vai ter. A gente é mantido pela Secretaria Municipal de Esportes, então não paga mensalidade, não paga matrícula, não paga nada. O único gasto que vai ter, cada um tem que comprar o seu uniforme, que é o kimono. Porque é individual, né, velho? É individual. A gente treina, transpira demais, não dá para ficar um emprestando para o outro. Então cada um compra o seu, guarda, leva para casa, lava, volta no outro treino. Segunda a sexta? De segunda a sexta, a partir das 18h20, é só ir lá e procurar ou eu, Thiago Leal, ou a Sensei Stephanie. Thiagão, muito obrigado mais uma vez. E vamos torcer pela cegonha chegar ali perto de casa logo. Sair uma saidinha, um kimoninho de sair de maternidade, né, Juninho? Se Deus quiser. Bom, Deus abençoe, Thiagão. Amém. Obrigado. É isso aí, gente. Se inscreve lá no canal. Vamos lá escutar essa prosa com o Thiagão. E tamo junto mais uma vez. Obrigado. Dá uma moral pra nós aí, dá um joinha, se inscreve aí. E tamo junto. E tá crescendo, hein, Juninho? Tá crescendo lá, hein? Graças a Deus o negócio tá fluindo. E é igual criança, vamos crescer saudável, vamos devagarzinho, vai crescendo saudável. Senão a gente já dá aquela empolgada, né? Então vamos crescer devagarzinho. Dá aquele estirão, depois fica tudo descoordenado. Tá tudo na mão de Deus e Deus sabe o tempo de tudo. É isso aí. Obrigadão. Vamos sem apavorar que no final vai dar certo. É isso aí. Thiago, te agradecer aí pra caramba por estar vindo aí, dar essa oportunidade pra gente. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes falam assim, os caras tá começando, nem compensa eu ir lá. E você deu essa oportunidade aí, tá aí com a gente, te agradecer pra caramba. E com certeza você vai voltar aqui ainda pra gente bater um papo, muita coisa. E a gente falando aqui, eu pensei, ano que vem é Lelê na alta lá, velho. Você vai ver, cansar ela, porque eu não tô aguentando. Já vai lá fazer inscrição já. Gente, brigadão, continua com a gente aí. E acompanha as nossas redes sociais aí também. Eu não vou falar aqui porque eu não lembro, vai aparecer aí embaixo. Boa. Podcast Café com Prosa no Instagram e no YouTube. No Instagram, acho que pode, né? Alguma coisa assim que aparece aí embaixo. Falou, galera, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.